pessoal! Na aula de hoje vamos continuar o nosso estudo relacionado à trigonometria. Hoje o convite é para fazermos a representação gráfica da função seno x. Vamos recordar que o nosso estudo baseia-se no ciclo trigonométrico. Nele nós temos o nosso círculo inserido no nosso plano cartesiano. No nosso plano cartesiano existem os pontos de encontro, onde nós destacamos os principais arcos. Arcos D0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Vamos lembrar também que nós temos as projeções das funções cosseno, analisada no eixo das abscissas, representada por x, e a função seno, que é analisada no eixo das ordenadas, representada por y. Aqui, então, onde nós temos o arco 0 e o arco 2π, nós temos os valores do cosseno, representado pelo número 1, e os valores do seno, no caso, representado por 0. Para fazermos a representação gráfica, nós vamos, então, montar uma tabela, onde os valores nessa tabela da primeira coluna, representado pelo arco, são os valores que nós vamos destacar do nosso ciclo. Os arcos de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, que é o último arco. Vamos notar que a nossa lei de formação, que é a segunda coluna, ela não tem nenhuma quantidade associada antes da palavra seno e nem depois associando o nosso arco. Então, os valores que nós vamos informar na segunda coluna são exatamente os valores que nós temos para o seno, representados pela letra y. Então, seno de 0 corresponde a 0 no nosso par ordenado. Π sobre 2, o nosso seno corresponde ao número 1. Em π, o nosso seno corresponde a 0. Em 3π sobre 2, o nosso seno corresponde ao valor menos 1. Em 2π, o nosso seno corresponde a 0. Agora que nós já estamos com as duas colunas prontas, a coluna dos arcos e a coluna com os respectivos valores da nossa função, nós vamos organizar os pares ordenados. Quando o x vale 0, quando o nosso arco vale 0, a nossa função também vale 0. Quando o nosso arco é π sobre 2, a nossa função corresponde ao número 1. Quando o nosso arco é o valor π, a nossa função tem valor 0. Quando o nosso arco é 3π sobre 2, a nossa função tem valor menos 1. E quando o nosso arco corresponde ao número 2π, nossa função corresponde ao valor 0. Estes são os valores que nós vamos representar no plano cartesiano. No plano cartesiano, nós vamos fazer o registro dos arcos do nosso ciclo, iniciando pelo 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, que são os valores que nós retiramos do nosso ciclo trigonométrico. Vamos perceber que a nossa função ela variou de menos 1 até 1, que são os mesmos valores que nós obtivemos no nosso ciclo, já que o raio é unitário. E então nós vamos passar a associar os valores. 0 do x, 0 do y. Esse ponto ele passa bem na origem no plano cartesiano. π sobre 2 com 1. π com 0. 3π sobre 2 com menos 1. 2π com 0. Antes de unirmos os pontos, vamos perceber que de 0 a π sobre 2, a nossa função ou o nosso ciclo, ele era crescente. Então, esse mesmo movimento do nosso ciclo. De
π sobre 2 a π, o nosso ciclo ele era decrescente, então ele passa a descer. De π a 3π sobre 2, ele continua descendo. E de 3π sobre 2 até 2π, o nosso ciclo volta a subir. Então, exatamente nesse momento que nós percebemos que a nossa função ela é periódica. Daí que nós temos um domínio, uma imagem e um período. Como nós percebemos, a nossa função, até pelos arcos côncavos que nós podemos definir no nosso ciclo, ela não tem início, por isso nós deixamos assim, antes do primeiro ponto, e depois do último. Domínio real. A nossa imagem, nós vamos analisar e perceber que o nosso menor valor, menos 1, e nosso maior valor, 1. Então, nossa imagem variou de menos 1 a 1. Já o nosso período, nós vamos perceber que a cada 2π, o nosso ciclo começa a ter o mesmo movimento. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.